O que é bioética da governança? Esse é um conceito novo que eu estou propondo junto com o Francisco Souza, que é o meu colaborador num livro que a gente está organizando. E, à primeira vista, há uma certa confusão com a bioética médica, né? Que, sem dúvida, a bioética da governança, ela se inspira, se baseia na bioética médica, mas ela é aplicada para um outro domínio. Então, a bioética médica, que foi trazida no Brasil pelo Dr. Saad Rossner, da Unesp de Botucatu, ela está preocupada com a relação entre o profissional de saúde e o povo atendido, né, no serviço de saúde, no SUS ou na medicina privada. Então, são princípios reguladores dessa relação entre o profissional de saúde e o usuário do sistema de saúde. Nos últimos anos da vida do professor Saad Rossner, ele também estava abordando, além dos princípios, também as práticas, né, as boas práticas, por exemplo, dos funcionários do hospital, das clínicas aqui de Botucatu, né, ele estava trabalhando nessa relação do profissional com o povo. Na bioética da governança, nós vamos ter uma relação entre os governantes e o povo, certo? Então, na bioética médica, se procura, através dos 4 princípios, da beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, se procura promover a vida, né, e evitar a morte, combater a doença, né, e promover a vida. Na bioética da governança, a gente trata de princípios e práticas em que os governantes devem se comprometer, devem seguir. A bioética ela é deontológica, ou seja, ela trabalha com normas a serem seguidas por uma categoria profissional. Então, nós considerando, né, os políticos, aqueles que estão em cargo de governo, né, como sendo uma categoria profissional, eles devem ter um código de ética, né, a ser seguido e que pode, inclusive, sofrer punições se não seguir esse código de ética. Então, a bioética da governança ela procura estabelecer princípios e práticas a serem seguidos pelos governantes na sua relação com o povo para o quê? Para promover a vida, em última análise, né? Bioética, ética da vida. Né? Então, essa situação toda aí que a gente está passando da pandemia, do Covid-19, né, mostrou que diversos governantes infringem essas normas que deveriam estar estabelecidas, né? Então a gente vê que o Trump, o Bolsonaro e outros aí ao redor do mundo, eles não cuidaram da vida do povo, né? Não propiciaram condições de sobrevivência, de sustento e de satisfação das necessidades populares durante a pandemia. Né? Então, para evitar que isso continue acontecendo no futuro, né, seria interessante a gente formular uma bioética da governança, ou seja, os princípios que os governantes devem seguir para promover a vida do povo, preservar e promover a vida da população que está sob a responsabilidade deles, certo? Esses princípios não constam ainda como leis, então eles estão numa situação intermediária, não chega a ser lei, mas também não é meramente uma questão moral, ética no sentido filosófico, em que cada um tem a sua, certo? No caso de uma bioética da governança, seriam princípios que devem ser seguidos obrigatoriamente, e quem desobedecer esses princípios deve ser passivo de punição. No caso da política, não existe um conselho de classe profissional, como existe o conselho de medicina, certo? Mas a gente pode pensar em algum tipo de instância que fiscalize e que possa ter, inclusive, o poder, né, de impedir que os governantes tomem esse tipo de atitude que é danosa para a vida da população que está sob a responsabilidade deles. Né? Por que o Bolsonaro está sendo chamado de genocida? Porque ele violou esses princípios, né? Ele não... Por exemplo, né, na possibilidade de haver vacina, ele não se empenhou para que houvesse vacina, ele feriu aí o princípio da beneficência, da própria bioética médica. Mas
a gente não pode pegar só apenas a bioética médica, os 4 princípios, e trazer diretamente para a governança, porque são situações diferentes, né? Então, a gente precisa formular princípios próprios para a governança que tenham uma característica, uma dimensão bioética, uma normatividade, inclusive, né? Então, vem a ideia da gente formar essa nova área de estudos, né, que seria a bioética da governança, e que tem uma grande intersecção, uma superposição com a chamada ética da sustentabilidade, né, porque considera aspectos ambientais, sociais, culturais. Então, o próprio conceito de sustentabilidade está muito próximo dessa preservação da vida da população que a gente espera na bioética da governança. Mas a bioética da governança não pode se limitar apenas a isso, né? Porque, né, tem outras dimensões, por exemplo, na educação, né? Na política monetária, o Estado precisa prover as pessoas com dinheiro, porque é o Estado que emite, em última análise, o dinheiro através de seus gastos. Certo? Então, a responsabilidade do Estado é fornecer dinheiro para a economia funcionar, para as pessoas comprarem, vender, né, para as pessoas terem renda. Então, tem essa dimensão econômica, monetária. Temos na educação, o Estado tem responsabilidade, né, de prover uma educação que vai formar as pessoas para participar da sociedade de um modo produtivo. Né? Não se pode cortar as verbas necessárias para isso acontecer. Né? O próprio sistema de saúde. E temos, então, várias dimensões que vão além da bioética médica, que seriam da bioética da governança. Eu vou citar algumas aqui, que eu tenho elaborado, né? Começando aí pela política monetária. Temos a ideia da sociocracia, ou seja, né, a formação de instituições voltadas para o bem-estar social e não para o lucro, né? Em outros países já existe, né, essa cultura, dos empreendimentos não lucrativos, empreendimentos cooperativos. Então, é preciso, para resolver os problemas da sociedade que, né, levam uma exclusão de um contingente grande de pessoas do sistema, né, para promover a vida dessas pessoas, a gente precisa pensar também nessas empresas sociais, não sem finalidade lucrativa, né, cooperativas, então os governantes precisam ter essa responsabilidade, né, de operacionalizar isso. Temos a questão da complexidade econômica, que também em um país como o Brasil, que tem uma economia ainda extrativista, né, é uma questão importante para a gente conseguir o desenvolvimento humano. Então, a gente precisa pensar, né, como tornar a economia mais complexa, no sentido de ter mais oportunidades e maior inclusão das práticas populares dentro do sistema econômico, né, de um modo, quer dizer, aumentando a produtividade e possibilitando maior acesso ao consumo. Nós temos a parte de segurança alimentar, que é muito importante numa estratégia de desenvolvimento no Brasil, porque nós temos a possibilidade de geração, né, de alimentos de uma forma em larga escala, né, até para exportação, utilizando os recursos exclusivos aqui do nosso ecossistema, né? Então, a gente essa parte assim da gente prover alimentos para o próprio povo, né, e até como fonte de divisas internacionais pela exportação, também faria parte da responsabilidade dos governantes. Nós temos todas as questões ligadas à tecnologia da informação, né, a questão da privacidade das pessoas, o uso que é feito da internet, né, para manipulação política, né? Nós temos aí uma série de situações que o Estado precisa, os governantes precisam regular e fiscalizar, não pode deixar acontecer, né,
difamação, calúnia, né, dos adversários políticos, né? Então, tudo isso faria parte também da bioética da segurança, da bioética da governança. Nós temos a questão ambiental, né, a floresta amazônica, os vários biomas do país, o Cerrado, né, a Mata Atlântica, a preservação e o manejo sustentável desses biomas requer também, né, uma ação eficaz, eficiente, legal, justa dos governantes, né? Não se pode deixar acontecer como está acontecendo no governo atual, em que, né, as mineradoras, os madeireiros, né, os grileiros agem praticamente sem maior repressão ou fiscalização por parte do Estado, né? Então, isso fere a bioética da governança. Quer dizer, então, os princípios e práticas recomendados na bioética da governança devem ter a finalidade também de impedir essa destruição do ambiente que está sendo, como está sendo feita aqui no Brasil, no atual governo. Temos também a questão da renda básica, que já foi aprovada, né, a lei da renda básica do Eduardo Suplicy já foi aprovada há alguns anos, ainda não foi implementada, né? O STF já deu 1 ano para que seja implementado. Então, isso faz parte também da bioética da governança, de estar provendo, né, as pessoas de recursos mínimos para que elas possam participar das trocas, né, econômicas na sociedade, para que elas tenham dinheiro para ir no mercado comprar comida, certo? Isso seria responsabilidade e não há nada que impeça de modo total que isso aconteça, né? Porque a gente já sabe que o Estado pode emitir dinheiro e usar esse dinheiro para pagar uma renda básica para todos os brasileiros e, com isso, né, possibilitar que essas pessoas sobrevivam, tenham condições mínimas de sobrevivência, o que, né, está sendo ameaçado em várias partes da população que estão ficando excluídas do sistema, não tem uma fonte de renda. Então, a renda básica seria um passo inicial para a gente possibilitar uma condição mínima de sobrevivência para todos os brasileiros. Bem, seriam essas as principais sub-áreas da bioética da governança. A gente pode trabalhar com todas elas a partir de exemplos, exemplos práticos, né, de algumas iniciativas que deram certo, que funcionam. Então, seria essa uma base da gente planejar uma forma mais sistêmica, né, mais sistemática de pensar a governança a partir, né, de algumas iniciativas que já existem e que mostram a viabilidade disso, da gente ter governos que sigam e práticas na sociedade apoiadas por esses governos que sigam esses princípios. Então, eu acho que essa é uma área de pesquisa e de atuação prática muito importante no novo milênio, né? Que a partir dessa pandemia se coloca a necessidade da gente pensar isso de um modo mais proativo, né? E existe um contexto atual também em que as pessoas têm uma maior facilidade de se comunicar, né, pela internet, e então pode-se estabelecer, né, uma mobilização das mentes, das consciências das pessoas nesse sentido, de uma tomada de consciência maior dessas questões, né, e uma maior proatividade, uma maior militância digital, digamos assim, né, usando a tecnologia da informação em vários níveis, desde a administração pública até, né, a comunicação entre os cidadãos para cobrar dos governantes, né, a questão da transparência, a questão, né, quer dizer, pode-se emergir uma nova forma do povo controlar os governantes, da gente cobrar que os governantes sigam esses princípios bioéticos de preservação da vida dos governados, né? Então, a bioética da governança seria, né, uma normatividade que
seria sustentada pela mobilização digital das pessoas através das redes sociais e que faria uma vigilância, uma cobrança e até uma punição, nem que seja pelo voto, né, pelo não voto, sobre os governantes, para que eles tenham condutas adequadas para manter e promover a vida do povo. Né, porque a gente viu que isso foi violado na pandemia por vários governantes, certo? Então a gente precisa, assim como na bioética médica, a partir dos experimentos com humanos feitos pelos nazistas, a partir de situações como, né, o caso Tuskegee nos Estados Unidos, em que os negros foram usados de cobaia para estudos, né, sobre a sífilis, e outros casos que levaram os médicos a se organizar, a fazer eventos, estabelecer a bioética médica com os 4 princípios, né, a partir das experiências que a gente está passando aí com a pandemia, com a questão ambiental, destruição né, das florestas, aquecimento global, poluição, né, plástico jogado nos oceanos, quer dizer, todas essas situações que a gente está passando, crise econômica, né, o neoliberalismo gerando, né, uma recessão, a escassez de atividade econômica, falta de liquidez, todo mundo endividado, certo? Essas situações todas levam a gente a formular a bioética da governança como uma forma da sociedade ter um maior controle sobre a ação dos governantes, a partir de princípios, né, como acontece na área médica com a bioética. E, né, isso funciona na área médica, a bioética é bem sucedida na área médica. Então, vamos pensar a bioética da governança. Esse canal do YouTube está dedicado, então, a promover essa ideia através de entrevistas, palestras, seminários, né, e também estamos organizando um livro internacional. Nós vamos fazer um projeto, submeter uma editora para publicação internacional. Tá bom? Então, contamos com vocês aqui nessa luta. Abraço.